E hoje a gente vai falar sobre fortalecendo a unidade. Então esse é o tema proposto para hoje, previamente anunciado. Nós vamos começar lendo a palavra de Deus em João, Evangelho de João, capítulo 17, os versículos 21 a 23. Vai estar projetado ali também, caso você não esteja aí com acesso à Bíblia. João 17 é uma linda oração do Senhor Jesus. Jesus está orando. Nós vamos ler apenas uma parte desta oração, os versículos 21 a 23, que assim nos dizem: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Apenas essa porção, para começo. Quero orar mais uma vez, convidar você a fechar seus olhos, baixar sua cabeça. Agora especificamente, orando por esse tempo de palavra em que nós vamos meditar e receber a mensagem diretamente da parte de Deus. Senhor, muito obrigado, porque de muitas maneiras o Senhor fala aos nossos corações, mas agora, Senhor Deus, de uma maneira muito clara, Deus, tenho certeza que o Senhor quer nos falar através da Tua Palavra. O Senhor, que conhece os corações, sabe, Senhor Deus, as necessidades, possa ministrar a cada um. Estamos, Deus, de fato desejosos por ouvir a Tua voz, e que o Espírito Santo do Senhor, mesmo que inspirou as Sagradas Escrituras, possa iluminar nossa mente, nosso coração, para recebermos a instrução do alto nesse momento. Cativa a nossa atenção, Pai amado, tira tudo aquilo que pode, porventura, atrapalhar, Senhor Deus amado, a nossa concentração. Para que haja, Senhor Deus, algo muito importante, mais importante de tudo aqui, Senhor, é ouvir o Senhor falar. Em nome e para a glória de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. A metáfora, então, que nós estamos usando para basear a série de mensagens deste mês vem do mundo dos esportes, especialmente do mundo do futebol. Vestir a camisa. E nós sabemos que a coesão, a solidariedade, o alinhamento e a unidade, queridos, são fatores muito importantes para o desempenho de uma equipe, seja ela em qual ramo for, em qual esfera for. Essas palavras, unidade, união, alinhamento, coesão, entendimento, são muito importantes. Há muitos exemplos na história do futebol, eu sei que tem muitos aqui que gostam, como eu, de times formados por grandes estrelas que não foram vitoriosos por uma única razão: o excesso de vaidade que complicou a unidade. Então eles não conseguiram formar uma equipe coesa, unida, alinhada em torno de um mesmo objetivo. E não obstante fossem até os melhores em suas posições de todo mundo, não se tornaram uma equipe vitoriosa ou vencedora. A igreja, queridos, é o grande time de Deus. Nós temos ministrado isso, precisamos entender isso. E a igreja é esse grande time de Deus que está destinado a vencer. E o próprio Espírito Santo de Deus se encarrega de dotar os seus integrantes, que somos nós somos os jogadores. Então o próprio Espírito Santo de Deus se encarrega de dotar os integrantes desse time com os dons necessários, com as habilidades necessárias para o bom desempenho e para o crescimento do corpo de Cristo, que é a igreja. Então o próprio Deus se encarrega de fazer isso, Ele nos dota.
Ele nos capacita de uma maneira sobrenatural a fazermos algo que naturalmente não fazíamos, mas Deus nos dá o que nós chamamos de dons espirituais. Todavia, essa igreja que teria tudo para vencer, porque ela é o time de Deus, capacitada pelo próprio Deus, vive as suas complicações. Há fatores complicadores que muitas vezes atrapalham a igreja. Fatores complicadores como a vaidade, o orgulho, o narcisismo, o eurocentrismo, que é muito comum nos nossos dias, com esse nome, a intolerância, a incompreensão, que destrói muitas vezes a unidade e a eficácia da igreja. E Jesus sabia que esse seria um problema da igreja. Senão Jesus não teria orado por isso. Ele sabia. Ele estava ali, cuidando dos seus discípulos, juntando os seus líderes. Ele logo iria morrer, iria não estar mais com eles fisicamente. Então Jesus reuniu e faz essa oração, porque ele sabia que tanto eles quanto nós no futuro iríamos enfrentar essa dificuldade. Então nessa maravilhosa oração, narrada em João 17, que é conhecida como a oração sacerdotal de Cristo, o nosso Senhor intercede pela unidade dos seus discípulos e, consequentemente, pela unidade da sua igreja. E há expressões muito fortes aqui nesses poucos versículos que nós lemos, como, por exemplo, Jesus diz assim: a fim de que todos sejam um. Jesus está orando para que todos sejam um. E essa unidade da igreja, querido, se fundamenta no próprio Deus. Porque nós somos um, ele diz, nós somos um, então que eles sejam um. O fundamento da unidade dos cristãos é a unidade do próprio Deus. O paradigma da unidade dos cristãos é a unidade do próprio Deus. Mas Jesus diz mais aqui, ele diz: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Deus está trabalhando para o aperfeiçoamento da unidade da igreja, é isso que nós entendemos aqui. E essa unidade teológica, que nasce da unidade do próprio Deus, espiritual, que tem a sua raiz na unidade da Trindade, e funcional, trará resultados práticos. Que resultados práticos? Nós seremos um com o nosso Pai, que é o nosso Deus. Nós mostraremos o amor de Jesus e nós faremos o nome de Jesus conhecido. É esse o grande resultado quando a igreja está unida. Então nessa noite nós queremos falar sobre vestir a camisa e fortalecer a unidade da igreja. E nós vamos fazer isso fazendo algumas afirmações especiais, e principais sobre unidade. Vamos mostrar ali, Eliezer, a primeira lição principal dessa noite. Então, em primeiro lugar, queridos, a unidade resulta em engajamento missionário. A unidade da igreja resulta em engajamento missionário. Eu vou ler um texto para vocês, depois eu vou explicar. Mas é Atos 13, de 1 a 3, não precisa você abrir, se você quiser pode abrir, mas não precisa porque eu vou ler, preste atenção, diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Eu quero explorar esse texto rapidamente, que é um texto bem conhecido, para aquele que tem um pouco de conhecimento da Bíblia. É Atos 13, que fala da igreja de Antioquia. Mas eu quero explorar de uma maneira diferente do que normalmente se faz. Eu quero olhar para esse texto à luz desse fator da unidade da igreja de Antioquia. E aí eu quero trazer à tona uma aula ministrada
uma aula ministrada pelo professor Davi Germano, quero dar crédito a ele nessa noite, nos idos de 1995. Quantos não eram nascidos em 1995? Levante a mão aqui. Bastante. Cíntia, você levantou a mão? Não. 1995. A galera jovem que a gente tem aqui, né? Em 1995 eu estava no segundo ano do seminário de Campinas, né, seminário presbiteriano do Sul. E como me atenção quando esse professor, Davi Germano, falou sobre a unidade da igreja a partir da análise de alguns nomes que aparecem nesse texto aqui. E o Davi Germano, eu falei que vou dar crédito para ele, mas ele vai receber esse crédito lá na glória já, porque ele faleceu, sabe quando? Em 1995. Logo depois de ter dado aula para nós, um professor muito querido, com 33 anos de idade, teve um infarto fulminante e faleceu. Mas naquela aula então, o professor Davi Germano, ele falou sobre isso. Nós temos aqui então, queridos, 5 nomes, e esses 5 nomes nos levam a entender essa questão da unidade da igreja. Então vamos lá, vamos mostrar aí, Elias. O primeiro nome que aparece aí é um cidadão bem conhecido biblicamente chamado Barnabé. Na análise lá do professor Davi Germano, Barnabé era um levita, da tribo de Levi, né? Israel era composto por 12 tribos, os levitas eram tradicionalmente saduceus, que eram os partidos religiosos lá da época, então era um saduceu. O saduceu, por exemplo, que não acreditava na ressurreição dos mortos, faziam a política da boa vizinhança em relação ao Império Romano. Então esses eram os saduceus, e Barnabé estava lá e compunha a liderança dessa igreja de Antioquia. O segundo nome que aparece ali é Simeão, e quando você lê na sua Bíblia, o que diz ali? Simeão Níger, que significa tão somente negro. Simeão era de uma raça diferente, ele era negro, num contexto em que essa questão racial era muito mais forte no que tangia ali uma igreja que tinha o seu nascimento no seio judaico. Então era uma igreja multicultural, a igreja de Antioquia. O terceiro nome que aparece ali é Lúcio. Da onde que Lúcio era? A Bíblia diz assim, Lúcio de Cirene. Cirene era uma colônia grega no norte da África, portanto na igreja de Antioquia tinha um africano na liderança. Era uma igreja multicultural, era uma igreja multiétnica, e todos ali eram discípulos de Jesus. Nós estamos falando sobre a unidade da igreja. O quarto nome que aparece ali é Manaém. O que a Bíblia diz? Manaém, o termo que a Bíblia usa ali é colasso de Herodes. O que é colasso? Colasso significa coleite, ou seja, alguém que foi amamentado pela mesma mãe. Na realidade, Manaém era meio-irmão de Herodes. Quem era Herodes? O governador da Judéia. Então, Manaém era alguém da elite, que fazia parte da igreja. A igreja tinha pessoas de diversas camadas sociais. E o quinto nome que aparece ali é Saulo. Se Barnabé tinha tudo para ser, não há esse registro bíblico, né? Mas por inferência a gente chega a essa informação, que se Barnabé era um saduceu, Saulo, por outro lado, era um fariseu, zeloso, né, das leis, das tradições judaicas, militante do partido religioso dos judeus, que tinha esse apego excessivo, aliás, às leis. Então, diante de todas essas informações que eu passei para vocês, eu quero dizer, a igreja de Antioquia tinha bastante gente graduada. A igreja reunia gente de diversas classes sociais, de vários contextos geográficos, das mais diversas tradições religiosas, mas estavam todos juntos porque havia algo que unificava a igreja. O que? Vamos mostrar. O Senhor Jesus Cristo. Quando Cristo é o centro, as diferenças pessoais são minimizadas e o ímpeto missionário da igreja se agiganta. A unidade das pessoas em torno de Cristo
Não importa se nós somos de raças diferentes, não importa se nós somos de posições sociais diferentes, não importa se nós temos uma etnia diferente, não importa, queridos. Quando Jesus é o centro, a igreja toda veste a camisa, uma camisa só, que é a camisa do reino de Deus. E é isso que aconteceu na igreja de Antioquia, e foi uma igreja extremamente impactante, com um vigor missionário tremendo. E é isso que nós queremos que aconteça na nossa igreja, em nome de Jesus. Amém? Amém. Em segundo lugar, vamos lá. Em segundo lugar, nós vamos dizer que a unidade resulta no crescimento da igreja. Agora o texto que eu quero lançar mão é Atos 9:31, que diz assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Eu gosto muito desse texto. O texto para mim é extraordinário. Atos 9:31 é um resumo da vida da igreja. E a igreja primitiva, que Atos narra a história da igreja primitiva, a igreja dos começos, foi o maior fenômeno que o mundo conheceu, queridos. Experimentou um crescimento extraordinário, saiu lá de 12, 120 pessoas, num primeiro dia para quase 3.000, e depois subiu para 5.000, e a coisa foi aumentando. Experimentou um crescimento numérico, um crescimento saudável. Isso não significa perfeição, ausência de problemas, porque eles estavam lá. Não significa ausência de divergências, porque havia divergências. Mas essa igreja tinha alguns segredos que esse versículo, Atos 9:31, versículo 31 de Atos 9 nos mostra. Nós vamos mostrar ali, para ficar mais claro para você visualizar, qual era o segredo dessa igreja. E aí, trabalhando essa unidade que gera crescimento. Primeiro, vamos lá, Eliezer. Todos estavam vivendo em paz. Essa é a primeira razão, queridos, de uma unidade que gera crescimento. Paz é ausência de guerra, paz é harmonia, paz é entendimento, paz é concordância, unanimidade de propósito. Não significa que todo mundo pensa igual, não significa que há uma conformidade burra, não é isso. Mas que há uma unanimidade de propósito, há uma linha, estamos todos caminhando na mesma direção. Essa igreja, a igreja primitiva, estava se espalhando, como eu já disse, para culturas diferentes, penetrando entre pessoas diferentes, camadas sociais diferentes, mas a igreja estava em paz. E a igreja que teve paz também obteve o seu crescimento. Qual que é o segundo segredo dessa igreja? Que todos estavam sendo edificados na palavra de Deus, queridos, que é a Bíblia. Havia uma unidade em torno da palavra, havia uma unidade em torno da doutrina dos apóstolos. E à medida que eles estavam sendo edificados na palavra, e todos sendo edificados na palavra, a unidade surge, prolifera naturalmente, aumenta, cresce, se expande. À medida que a palavra de Deus é o árbitro que estabelece ali os critérios das nossas ações, à medida que a palavra de Deus é o norte, à medida que a palavra de Deus é a bússola que orienta a nossa direção, à medida que a palavra de Deus é o grande regente da igreja, então a igreja se une. E essa unidade, então, é que vai gerar o crescimento da igreja. Todos estavam caminhando, então, sendo edificados na palavra, e estavam caminhando também no temor do Senhor. A palavra temor significa reverência, não significa medo. A igreja primitiva tinha uma santa reverência pela presença de Deus. E nós precisamos também, queridos. Às vezes nós nos tornamos um tanto quanto irreverente. Mas, por exemplo, quando nós nos reunimos, nós estamos na presença de quem? Presença de Deus. Então é tão importante que a gente tenha esse temor, esse respeito pela presença de Deus. Mas quando a gente fala em temer a Deus, queridos, é fazer o que Deus gosta, é agradar o Senhor. Então aquela igreja, a igreja primitiva, as pessoas ali, o foco principal deles era agradar o Senhor. Então quando todos estão, essa é a minha visão aqui que eu quero passar sobre unidade, quando todos estão vivendo no temor do Senhor,
quando todos estão respeitando, quando todos estão honrando, quando todos estão glorificando ao Senhor, não sobra espaço para as desavenças pessoais e a unidade aflora, cresce, aumenta. E a igreja experimenta o crescimento, mas tem uma quarta razão, um quarto segredo, é que todos estavam experimentando o conforto do Espírito. Quando a gente fala da igreja primitiva no contexto de Atos 9, nós estamos falando de uma igreja perseguida. A perseguição sobre a igreja naquele momento ali já era avassaladora. Os crentes haviam sido dispersos, lá em Atos 8, no começo a gente lê isso. Muitos tiveram que abandonar seus empregos, suas casas, famílias foram rasgadas, separadas, um foi para um lado, outro foi para o outro. Eles estavam unidos, sabe no que, queridos? Unidos no sofrimento. E estavam então, porque estavam unidos no sofrimento, eles estavam sendo auxiliados, confortados, sustentados e animados pelo mesmo Espírito. Por isso que a igreja diz que todos estavam caminhando, no conforto do Espírito, experimentando o conforto do Espírito, o Espírito de Deus. O resultado de tudo isso, então, esse é o ponto principal. O ponto 2, a unidade da igreja resulta no seu crescimento. Mas tem mais, vamos lá. Uma terceira lição, a unidade resulta, um pouco difícil de ler ali, mas dá, né? A unidade resulta em eficácia ministerial. Quando a igreja está unida, ela é mais eficaz nos seus ministérios, ela funciona melhor. Agora, para ilustrar essa ideia, eu quero recorrer a um outro texto das Escrituras, não precisa você abrir também, narrado em Colossenses, capítulo 7 a 14, lá no final da carta de Colossenses. Então, ao concluir a carta que Paulo escreve à igreja de Colossos, ou seja, ao povo colossense, Paulo envia saudações. Quando a gente fala de carta hoje, parece que a gente está falando de um negócio tão antigo. Quem aqui é do tempo que escrevia carta? Levante a mão. Agora vamos pegar o outro lado. Foi um pessoal que certamente nasceu antes de 1995. Puxa, sempre imagino como era bom esse negócio de carta, viu, gente? Esperar uma carta da namorada, se a minha namorada está chegando ali agora, Mas não era, Esperar minha esposa, tá, gente? Foi namorado um dia, E não tinha e-mail, tinha WhatsApp, Então, não, e-mail já tinha nessa época. Então, esperar uma carta era uma coisa tão extraordinária. Esperar o carteiro passar, Você ficava lá, aquela expectativa. Mas eu estou falando isso aqui só para dizer que carta é um negócio que tem saudação, Você escreve o nome de alguma pessoa, manda um abraço, manda lembrança. Você é do tempo que se mandava lembrança. Você sabe o que é isso? Quando estava se despedindo de alguém, você manda lembrança para o fulano. O que é isso? Não sei até hoje, mas você manda lembrança para o fulano. Meu pai falava isso toda hora. O que é mandar lembrança? Você acha que é para a pessoa lembrar de mim? Mas tudo bem. Então, quando se escrevia a carta, falava sobre isso. Então, só para a gente se situar aqui, Paulo agora então está terminando uma carta que ele escreve à igreja de Colossos. E aí ele está cercado por algumas pessoas, muito embora ele estivesse preso. Ele está cercado por algumas pessoas, ele vai citar o nome das pessoas, dizendo assim, olha, fulano manda saudações, na lembrança, manda saudações. E ele diz que todas essas pessoas que ele cita aqui, estavam vestindo a camisa do reino de Deus com unidade e fazendo grande diferença. Eu vou nominá-los aqui, vou passar aqui alguns nomes. Por exemplo, ele fala de Tíquico. Ele diz assim, Tíquico manda saudações para vocês. Ele é um homem muito amável e prestativo. Eu diria assim, que a igreja precisa de Tíquicos. Pessoas amáveis e prestativas. Mas ele fala também de Onésimo. Onésimo era um ex-escravo que havia ganhado direito à alforria, se tornado livre. E ele destaca duas qualidades de Onésimo.
a sua fidelidade e a sua amabilidade. Alguém fiel e amável. A igreja precisa de pessoas assim para compor o seu time, o time do reino de Deus. Ele fala de alguém chamado Aristarco. São nomes aí diferentes, né, que você não conhece. E olha só o que ele diz de Aristarco: um cristão amigo na tribulação e companheiro de prisão. Então esse Aristarco era tão fiel à palavra de Deus, ao Evangelho, que estava preso juntamente com o apóstolo Paulo. Ele diz: amigo na tribulação, companheiro de prisão. A igreja precisa de pessoas assim, queridos. Sempre vai dizer assim: então você preso, talvez não se aplique nisso, mas de amigos verdadeiros na tribulação, e se for preciso vão presos juntos. Ele fala de Marcos. Quem que era Marcos, hein, gente? Alguém se lembra? Era o cara que tinha pisado na bola a primeira vez, né? Teve uma desavença entre Paulo e Barnabé, porque Marcos desistiu, né? E aí a desavença foi tal que separou dois grandes amigos, Paulo e Barnabé. Mas aqui, quando ele escreve a igreja de Colossos, ele cita Marcos, dizendo que agora ele era útil. Um cristão que, mesmo tendo falhado na primeira vez, na segunda vez aproveitou a sua chance. A igreja precisa de pessoas assim. Ele fala de Jesus, que não era o Senhor Jesus Cristo, Jesus o justo. E quando ele escreve e fala sobre Jesus, ele diz assim: meu cooperador pessoal e fonte de encorajamento. Cooperador pessoal e fonte de encorajamento. A igreja precisa de pessoas assim. Ele fala também de Epáfras, destacando o seu imenso esforço e o sacrifício contínuo em prol do progresso da igreja. E a igreja precisa de pessoas assim, pessoas com esse imenso esforço. Queridos, porque as coisas não acontecem se não houver esforço. Você pode ter certeza, quando a igreja começa a ficar boa, a igreja começa a fazer coisas diferentes, extraordinárias, isso implica em esforço. Não tem outro jeito. As coisas não saem assim do nada. Então, Epáfras era essa pessoa, e a igreja precisa de pessoas assim. Mas ele fala também de Lucas. Lucas, ele só diz assim: o médico amado, que cuidava do corpo e da alma. Foi alguém muito importante, escreveu o Evangelho, escreveu o livro de Atos. A igreja precisa de pessoas assim. Ele fala de uma mulher chamada Ninfa, a mulher que abriu as portas da sua casa para que uma igreja se reunisse ali, colocando o seu lar a serviço do reino. A igreja precisa de pessoas assim. Ele fala também de um outro nome que nem era de Colossos, era de uma outra igreja. Ele fala de Arquipo, que possivelmente era o pastor, desafiando a cumprir cabalmente, muito zelo, o ministério que ele havia recebido. A igreja precisa de pessoas assim. Quando a igreja tem nomes, pessoas assim que estão vestindo a camisa, nas mais diversas áreas que nós cobrimos aqui, né? Tem gente que é amável, prestativo, tem outros que estão se sacrificando em outras áreas, pregando o Evangelho. É isso que faz da igreja um corpo, é isso que faz da igreja um time. Mas para que tudo vá bem, a igreja precisa de unidade. Mas nós vamos terminar a última lição principal dessa noite. Pode pôr aí o ponto. A unidade resulta em cuidado pastoral. A unidade resulta em cuidado pastoral. A nossa unidade, queridos, ela é teológica e espiritual. Eu já falei isso. Ela tem as suas raízes no próprio Deus. É lá que a nossa unidade começa. Deus é um e Ele quer que o seu corpo aqui na terra, que a igreja, seja um. A nossa unidade é funcional. Ela tem uma função. Ela tem uma razão. É ser um para que o mundo creia. Jesus falou isso lá na oração sacerdotal que eu li no início. Para que vocês sejam um, a fim de que o mundo creia. A nossa unidade é didática. Didática no sentido de que nós devemos
ser uma ilustração aqui na terra do que é a unidade do próprio Deus. Nós somos essa ilustração visível para ensinar ao mundo como é a unidade de Deus. Então, a unidade dos cristãos é uma unidade didática. À medida que nós somos um, nós estamos dizendo ao mundo, ensinando as pessoas o que é ser um. A nossa unidade, queridos, também é terapêutica. Esse é o ponto que eu queria chegar agora. Porque nós devemos cuidar e pastorear uns dos outros. Por isso que nós devemos ser um. Por isso nós devemos vestir a camisa da unidade. Ser igreja é manifestar compaixão. Ser igreja é se importar e cuidar uns dos outros. Ser igreja é se solidarizar e ajudar. Ser igreja é exercitar os mandamentos recíprocos. E aqui eu queria falar um pouquinho sobre isso. Mandamentos recíprocos, com certeza muitos aqui já ouviram falar sobre isso. O que significa isso? Tem algumas partes na Bíblia, aliás, por várias vezes aparece essa expressão assim, uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Coisas que nós devemos fazer uns aos outros. Eu quero passar rapidamente aqui, queridos. Aqui eu quero dar crédito agora para um site que eu fiz uma pesquisa, www.raizdedavi.com. Achei um estudo muito interessante e essa pessoa que escreveu esse estudo fez uma categorização desses. Ele achou 25 desses uns aos outros, categorizando. Eu quero passar brevemente para vocês e assim a gente encerra. Sobre esses mandamentos recíprocos. Então vamos lá, beleza. Primeiro nós temos os mandamentos que valorizam. Eu acho que eu não pus aí, não escrevi, né? Só pus 1, 2. Pode passar o próximo? Não. Tá. Então você vai ter que me ouvir aqui apenas. Mandamentos que valorizam. Eu vou citar todos eles que aparecem na Bíblia. Amem-se uns aos outros. Aceitem-se uns aos outros. Tenham igual cuidado uns pelos outros. Sujeitem-se uns aos outros. Suportem-se, no sentido de deem suporte uns aos outros. A unidade da igreja, nós devemos ser um, para que isso aqui seja prático nas nossas vidas. Amem-se uns aos outros. Aceitem-se uns aos outros. Tenham igual cuidado uns pelos outros. O que é esse tenham igual cuidado uns pelos outros? Só tenha o mesmo cuidado que você teria por você, pelos outros. Sujeitem-se uns aos outros. Você não queira ser mais do que os outros. Sujeite-se a outros. Suportem-se uns aos outros, no sentido de deem suporte uns aos outros. A segunda categoria de mandamentos aí são os mandamentos que protegem o corpo. Vamos lá. Mandamentos que protegem o corpo dentro desse contexto uns aos outros. Não tenham inveja uns dos outros. Tá? Pegou aí? Deixem de julgar uns aos outros. Para todos eles tem texto bíblico, tá, queridos? Depois eu posso disponibilizar essa ministração para vocês aqui. Não se queixem uns dos outros. É fácil isso? Não falem mal uns dos outros. Puxa, veja esse aqui agora, gente. Não mordam e devorem uns aos outros. Você sabe que tem isso na Bíblia? Não mordam e devorem uns aos outros. Gálatas 5, 14 a 15 vai falar sobre isso. Então tome cuidado, não dê uma de Soares, né, o atacante lá do Uruguai, dá uma mordida em alguém. Então assim, não mordam e devorem uns aos outros. Não provoquem uns aos outros e não mintam uns aos outros. Tem mais, né? Confessem pecados uns aos outros, vemos isso lá em Tiago 5,16, e perdoem-se uns aos outros. Tudo isso vai fortalecer a unidade da igreja e vai ajudar a igreja a cuidar uns dos outros. Mas tem mais. E os mandamentos que contribuem para o crescimento uns dos outros. Então vejam só quais são esses. Edifiquem-se uns aos outros. O que é edificar? Falar palavras boas. Meu irmão, quando
quando fala assim, meu irmão, o outro já treme, né? Mas você fala alguma coisa boa, quer dizer uma coisa boa para você hoje. Você tem sido uma bênção na minha vida. Levem os fardos uns dos outros, Gálatas 6:2, nós temos isso. Sejam hospitaleiros uns para com os outros, sejam bondosos uns para com os outros. Eu pulei, gente, tá? Deixa eu voltar aqui. Edifiquem uns aos outros, ensinem uns aos outros, encorajem-se uns aos outros, aconselhem-se uns aos outros, falem entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais uns aos outros. Esses ainda são o terceiro ali. Agora do quarto, que eu já estava adiantando, mandamentos de serviço. Quais são eles? Sirvam uns aos outros, levem os fardos pesados uns dos outros. Sejam hospitaleiros, sejam bondosos uns para com os outros e orem uns pelos outros. Essa é a missão da igreja. Então a missão da igreja, queridos, não é só fabricar crentes. A missão da igreja é ser um corpo unido que abençoa a si mesmo. Cuidamos uns dos outros. Isso também é vestir a camisa. Vestir a camisa do cuidado pastoral. Eu li certa vez um livro algo que me abençoou muito. Existe cuidado, existe o ministério do pastor da igreja, existe o ministério pastoral da igreja. O ministério do pastor da igreja, que também inclui trabalho pastoral, visitação, aconselhamento, orar com as pessoas, fazer ofício fúnebre, casamento, coisas desse tipo. Estar com as pessoas, claro, é a nossa função, né, pastor Reinaldo? Mas nós não damos conta. Por isso que existe o ministério pastoral da igreja. É um pastoreando o outro. Os mandamentos discípulos, abençoando uns aos outros. Aí, queridos, isso se multiplica. Isso não torna uma coisa de uma pessoa para outra, mas de todos para com todos. Isso se torna muito abençoador. Que nós possamos ver essa unidade aqui na nossa igreja. As pessoas vestindo a camisa, fortalecendo essa unidade, só relembrando, uma unidade que resulta em engajamento missionário, né? Uma unidade que resulta no crescimento da igreja, uma unidade que resulta na eficácia ministerial. A igreja faz o seu ministério de uma maneira muito mais competente e eficaz, e uma unidade que resulta no cuidado pastoral. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.